Se você já entrou em um banco para falar sobre investimentos, é bem provável que, em algum momento, o gerente tenha mencionado a previdência privada. Muitas vezes ela é apresentada como uma solução quase perfeita para o futuro, uma forma simples de garantir aposentadoria, pagar menos imposto e construir patrimônio ao longo dos anos. Mas será que realmente é assim? Será que a previdência privada é mesmo uma das melhores formas de investir para o longo prazo? Ou será que existem detalhes importantes que quase nunca são explicados? A verdade é que a previdência privada é um dos produtos financeiros mais populares do Brasil. Milhões de pessoas possuem algum tipo de plano contratado. Ao mesmo tempo, ela também é um dos investimentos mais mal compreendidos. Algumas pessoas acreditam que ela é essencial para qualquer planejamento financeiro. Outras dizem que é um péssimo investimento e que nunca deveria ser considerada. No meio dessas duas opiniões extremas está a realidade. A previdência privada pode ser extremamente útil em alguns casos e completamente desvantajosa em outros. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos entender, de forma simples, como a previdência privada realmente funciona. Antes de qualquer coisa, é importante entender um ponto fundamental: previdência privada é, acima de tudo, um investimento de longo prazo com foco em aposentadoria. Ela foi criada para funcionar como um complemento ao sistema público de aposentadoria. A lógica é relativamente simples. Ao longo da vida, a pessoa faz contribuições periódicas para um plano. Esse dinheiro é investido ao longo do tempo e vai acumulando rendimentos. No futuro, o valor acumulado pode ser utilizado para complementar a renda da aposentadoria, seja através de retiradas periódicas ou até por meio do saque do patrimônio acumulado. Na prática, funciona de maneira parecida com outros investimentos de longo prazo. A pessoa faz aportes mensais, trimestrais ou eventuais, e esse dinheiro passa a ser administrado por um fundo de investimento vinculado ao plano de previdência. Esse fundo pode investir em diferentes tipos de ativos, como títulos de renda fixa, ações e até estratégias mais diversificadas, dependendo da política do fundo. E aqui existe um detalhe importante que muita gente não percebe. A previdência privada não é simplesmente uma conta onde o dinheiro fica parado. Na verdade, ela funciona como um grande guarda-chuva que abriga diferentes fundos de investimento com estratégias variadas. Alguns fundos são extremamente conservadores, focados quase totalmente em renda fixa. Outros podem ter uma parcela maior em renda variável. Mas afinal, quem oferece esses planos no Brasil? A previdência privada é disponibilizada principalmente por bancos, seguradoras e algumas gestoras de investimentos. Até aqui parece relativamente simples. Mas uma das maiores fontes de confusão sobre previdência privada está nos diferentes tipos de planos disponíveis. No Brasil, os dois modelos mais conhecidos são o PGBL e o VGBL. Apesar dos nomes parecidos, a principal diferença entre eles está relacionada à forma como o imposto de renda é tratado. O PGBL costuma ser indicado para pessoas que fazem a declaração completa do imposto de renda e possuem renda tributável. Isso acontece porque esse tipo de plano permite deduzir as contribuições da base de cálculo do imposto em até 12% da renda bruta anual. Em outras palavras, quem utiliza esse modelo pode reduzir o imposto a pagar no presente ao direcionar parte da renda para a previdência. Essa característica é um dos principais motivos pelos quais muitos especialistas consideram o PGBL interessante em determinados cenários. Imagine uma pessoa com salário de R$ 6.000 por mês. Isso significa uma renda bruta anual de R$ 72.000. Se ela fizer a declaração completa do imposto de renda, poderá investir até 12% dessa renda em um plano PGBL. Isso corresponde a R$ 8.640 por ano, ou aproximadamente R$ 720 por mês. Como esse valor pode ser deduzido da base de cálculo do imposto, a renda tributável diminui. No exemplo considerado, o imposto de renda anual devido seria de aproximadamente R$ 9.367. Ao utilizar o PGBL dentro do limite permitido, essa pessoa poderia economizar cerca de R$ 2.376 em imposto naquele ano. Ou seja, parte do dinheiro que seria pago ao governo em forma de imposto continua investido, podendo render ao longo do tempo dentro do próprio plano de previdência. Esse valor de aproximadamente R$ 2.300 surge porque o dinheiro investido no plano PGBL pode ser abatido da base de cálculo do imposto de renda.
Como essa pessoa estaria em uma faixa de tributação próxima da alíquota de 27,5%, o imposto que deixaria de ser cobrado naquele momento seria justamente 27,5% sobre R$ 8.640. É claro que aqui estamos simplificando os cálculos para fins educativos. Inclusive, vou deixar na descrição do vídeo a plataforma que utilizei para fazer essas simulações, mas existe um detalhe muito importante. Isso não significa que o imposto desaparece para sempre. No caso do PGBL, o que acontece na prática é um adiamento do imposto. Em vez de pagar agora, o investidor paga apenas no momento do resgate futuro. E nesse caso, a tributação incide sobre o valor total acumulado no plano, incluindo tanto o dinheiro investido quanto os rendimentos obtidos. A vantagem é que o valor que seria pago hoje em impostos continua investido por muitos anos, às vezes por décadas. E é justamente esse tempo extra de capital investido que gera o verdadeiro benefício fiscal da estratégia. Já o VGBL funciona de maneira um pouco diferente. Nesse caso, não existe a possibilidade de deduzir as contribuições no imposto de renda. Por outro lado, a tributação no resgate acontece apenas sobre os rendimentos obtidos ao longo do tempo. E por esse motivo, o VGBL costuma ser mais utilizado por pessoas que fazem a declaração simplificada do imposto de renda ou por quem já atingiu o limite de dedução permitido pelo PGBL. Além dessa diferença estrutural entre os dois modelos, existe outro aspecto extremamente importante: a forma de tributação escolhida dentro do plano. De maneira geral, existem duas tabelas possíveis: a progressiva e a regressiva. A tabela progressiva segue a mesma lógica do imposto de renda tradicional, com alíquotas que aumentam conforme o valor do resgate. Já a tabela regressiva foi criada especificamente para incentivar investimentos de longo prazo. Nesse modelo, a alíquota começa mais alta e vai diminuindo com o passar do tempo, podendo chegar a apenas 10% para investimentos mantidos por mais de 10 anos. Esse detalhe da tributação é justamente um dos fatores que faz muitas pessoas enxergarem a previdência privada como uma ferramenta interessante para objetivos de longo prazo. Poucos investimentos tradicionais oferecem a possibilidade de uma alíquota final tão baixa. Outro ponto positivo frequentemente citado é o planejamento sucessório. Em muitos casos, os recursos acumulados em planos de previdência privada não precisam passar pelo processo tradicional de inventário. Isso pode tornar a transferência do patrimônio mais rápida e menos burocrática para os beneficiários indicados no contrato. Dependendo da estrutura utilizada e das regras aplicáveis, o valor pode ser disponibilizado de forma relativamente rápida para os herdeiros, evitando processos demorados e muitas vezes caros. Esse aspecto pode ser particularmente relevante para pessoas que desejam organizar o patrimônio de forma mais eficiente ao longo da vida. Embora a previdência privada não seja a única ferramenta possível para isso, ela pode sim ser uma alternativa interessante. Além disso, existe também um fator comportamental que muitas vezes é subestimado: a disciplina de longo prazo. Para muitas pessoas, manter consistência nos investimentos durante décadas é um grande desafio. A facilidade de resgatar dinheiro de uma conta de investimentos tradicional pode acabar levando a decisões impulsivas, principalmente em momentos de crise ou instabilidade econômica. Em alguns planos de previdência, existem regras de carência ou estruturas que desestimulam retiradas frequentes. Isso acaba ajudando o investidor a manter o foco no objetivo de longo prazo. E esse tipo de barreira comportamental pode ser mais importante do que parece. Muitas pessoas sabem que deveriam investir regularmente, mas acabam interrompendo o processo ao longo do caminho. Quando existe um plano estruturado, com contribuições recorrentes e uma visão clara de longo prazo, fica mais fácil manter a consistência. Outro ponto positivo é a possibilidade de diversificação dentro do próprio ambiente da previdência. Antigamente, muitos fundos de previdência eram extremamente conservadores e concentrados quase exclusivamente em renda fixa. Hoje o mercado evoluiu bastante. Existem fundos de previdência com estratégias muito diferentes entre si. Alguns continuam focados em renda fixa para investidores conservadores. Outros possuem exposição a ações, fundos multimercado e até investimentos internacionais. Isso significa que, dependendo da instituição e do fundo escolhido, o investidor pode acessar uma carteira diversificada dentro da estrutura da previdência. Em alguns casos, também existe a possibilidade de trocar de fundo dentro do mesmo plano sem necessidade de realizar resgate,
permitindo ajustes na estratégia ao longo do tempo. Também vale mencionar que a previdência privada pode facilitar a organização do planejamento de aposentadoria. Em vez de depender de várias contas de investimento espalhadas, algumas pessoas preferem concentrar parte da estratégia de longo prazo em um único plano estruturado. Dessa forma, fica mais fácil acompanhar a evolução do patrimônio destinado à aposentadoria. Em alguns planos, inclusive, existe a possibilidade de transformar o valor acumulado em uma espécie de renda mensal no momento da aposentadoria, funcionando de maneira parecida com pagamentos programados ao longo do tempo. Embora essa não seja a única forma de utilizar os recursos acumulados, pode ser uma alternativa interessante para quem busca previsibilidade de renda no futuro. Mas, como acontece em praticamente qualquer produto financeiro, também existem pontos que merecem atenção. E o primeiro deles são as taxas envolvidas. Os dois tipos mais comuns são a taxa de administração e, em alguns casos, a taxa de carregamento. A taxa de administração é o custo cobrado pela gestão do fundo de previdência. Ela remunera a equipe responsável por administrar os investimentos e manter toda a estrutura funcionando. Esse tipo de taxa também existe em fundos de investimento tradicionais. O problema é que, em alguns planos de previdência, essas taxas podem ser extremamente altas quando comparadas com outras alternativas do mercado. Existem planos de grandes bancos com taxas que chegam a 3% ao ano. Por outro lado, hoje já existem previdências mais modernas com taxas próximas de 0,6% ao ano. A taxa de carregamento é outro custo que pode ser cobrado no momento dos aportes ou, em alguns casos, no momento do resgate. Atualmente, muitos planos modernos já eliminaram esse tipo de cobrança. Mesmo assim, é algo que deve ser analisado antes de contratar qualquer plano. Agora, falando em rentabilidade, nem todos os fundos apresentam o mesmo desempenho. Alguns são mais conservadores por natureza. Outros possuem custos elevados. E alguns simplesmente não conseguem acompanhar o desempenho de outras alternativas disponíveis no mercado. E aqui entra um ponto que muita gente ignora. Escolher uma previdência com taxas elevadas pode custar centenas de milhares de reais no longo prazo. Vamos imaginar um exemplo simples. Uma pessoa decide investir R$ 600 por mês durante 30 anos. No primeiro cenário, ela utiliza um plano de previdência com retorno bruto de 12% ao ano, mas com taxa de administração de 2% ao ano. Ao final desse período, ela terá acumulado aproximadamente R$ 1.200.000. No segundo cenário, imagine que essa mesma pessoa investe por conta própria, com a mesma rentabilidade bruta de 12% ao ano, porém sem pagar taxa de administração. Nesse caso, ela acumularia aproximadamente R$ 1.800.000, ou seja, uma diferença de quase R$ 600.000 apenas por causa das taxas. Mas isso significa que investir por conta própria é sempre melhor do que investir em previdência privada? Não necessariamente. Existem situações em que a previdência privada pode continuar sendo extremamente interessante. Por exemplo, quando o investidor realmente consegue aproveitar o benefício fiscal do PGBL ou quando existe um objetivo claro de planejamento sucessório. Por outro lado, pessoas que possuem disciplina para investir regularmente, buscam custos mais baixos e preferem montar a própria carteira, podem encontrar alternativas mais eficientes fora da estrutura da previdência. Caso você decida investir em previdência privada, evite contratar automaticamente os planos oferecidos pelos grandes bancos sem analisar outras opções. Muitos desses planos possuem taxas elevadas e estratégias de investimento mais limitadas. Vale a pena pesquisar previdências mais modernas, que surgiram nos últimos anos, com fundos mais eficientes, maior diversificação e custos menores. Agora me conta aqui nos comentários. Você já investe em previdência privada ou prefere investir por conta própria? E comenta a riqueza se você assistiu até o final do vídeo. Se gostou do conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos como esse.